Olá, seres humanos, estamos aqui mais uma vez. Aqui é o Thiago e eu devo dizer que eu estou bem puto comigo mesmo porque eu gravei o podcast, eu gravei todo um podcast. Esse mesmo podcast que eu tô falando aqui com vocês agora, eu já gravei ele, deu 49 minutos de podcast agora há pouco. Só que aí eu simplesmente fechei o negócio sem salvar, fechei o Audacity sem salvar. Então, e aí depois eu fui abrir outro programa para colocar uma imagem e transformar um negócio em vídeo. Aí eu comecei a procurar, caralho, cadê o negócio salvo? Aí procurei um tempo, aí daqui a pouco eu comecei a relembrar o que eu tinha feito. Aí eu, puta que pariu, eu não fiz isso. E aí, fiz isso. Eu fechei o programa sem salvar, fechei 49 minutos que foram no lixo. E, bom, eu acabei de gravar 49 minutos, agora vou gravar de novo. Não me perguntem como eu estou arranjando coragem para gravar de novo, mas vamos lá. Mas com certeza não vou mais gravar 49 minutos, agora eu vou gravar assim uma versão resumida do que eu falei agora há pouco, porque primeiro que eu já tô cansado de falar e segundo que, cara, sabe? Enfim, ah, então me perdoem se eu for um pouco rápido demais, se eu não explicar muito bem alguma coisa, que como eu acabei de falar, eu acabei de gravar, eu expliquei o bagulho, resumi o bagulho, eu expliquei pra caralho. Porra, fiz tudo detalhadamente. O Anta aqui esquece de salvar, porra. Enfim. ah, bom, o podcast de hoje vai ser basicamente um epílogo do que aconteceu pós-viagem ao Rio de Janeiro e tal, que eu narrei no penúltimo podcast postado, em que eu falei sobre como eu fui para o Rio de Janeiro e não aconteceu basicamente nada do que eu imaginei que ia acontecer, enfim. E que para ser bem sincero, agora, parando para pensar, não agora, mas depois de uns dias que isso aconteceu, de lá pra cá, parando pra pensar, eu até acho que foi algo bom, assim, de ter acontecido. Não algo bom no sentido de caralho, gosto de me fuder, não nesse sentido, mas no sentido de que eu aprendi coisas, isso me passou algumas lições, digamos assim. E sem contar o comentário, eu não sei se vocês viram no meu último podcast, mas teve uma mulher no meu último podcast, né? No último podcast não, nesse podcast aí em que eu narrei minha viagem ao Rio, que teve uma mulher que comentou lá, basicamente falando que o que aconteceu comigo porque eu fui um sujeito, digamos assim, um sujeito, nas palavras delas, bundão, que não teve iniciativa, que ficou muito na conversinha e ela não queria aquilo. Ela queria um sujeito com pegada, iniciativa, blá blá. E a partir do momento em que eu fiquei com conversinha com ela, que tentei tratar ela bem, digamos assim, que tentei não somente ir lá pra fuder, mas ir lá pra ajudar ela. A partir disso eu me fudi, porque a maioria das mulheres não liga pra isso, elas querem mais ser, de certa forma, ser tratadas mal e é aquele cara que já chega pegando e agarrando e não quer nem saber e que passa longe de achar o clitóris dela. Piadas com clitóris em século 2018. É aquele cara que chega longe de achar o clitóris dela porque ele simplesmente não tá nem aí pra ela e tá cagando pra ela. Então, também o comentário dessa suposta mulher, quem sabe, sei lá, isso, talvez ela seja mulher mesmo. Ah, também me ajudou um pouco a abrir assim os olhos, porque para a realidade basicamente que eu já estava cansado de saber, eu já tô cansado de saber a realidade da maioria das mulheres, a realidade dos relacionamentos de hoje em dia. Mas mesmo assim, eu com meu lado humanista, meu lado de tentar ajudar as pessoas, de falar, não, essa pessoa não pode ser tão lixo assim, essa pessoa não, cara, não é possível. Mas cara, as pessoas são assim e. Bom. Uh, então, pós essa viagem, pós a merda que aconteceu, o que eu posso dizer é que com certeza eu tive muitos pensamentos, pensei muitas coisas, pensei na minha relação assim com mulheres, pensei no que eu sou
com relação a mulheres, eu meio que cheguei a um consenso, a uma conclusão sobre isso. Mas antes de falar sobre esse consenso, essa conclusão, vamos falar sobre os 3 tipos de alfa. Se você estudar um pouco sobre isso, pesquisar um pouco, principalmente artigos de caráter masculinista, entre aspas e tal, você vai ver que para o homem heterossexual existem basicamente 3 tipos de comportamento com relação à mulher, 3 tipos de posição para o homem heterossexual. Existe o alfa, o beta e o ômega. Para quem não sabe, não manja, vou explicar resumidamente o que seriam as 3 posições. O alfa, acho que talvez eu nem precise explicar muito o que é o alfa. O alfa é basicamente aquele sujeito que tem pegada, aquele sujeito que não tem dificuldade de lidar com mulher, principalmente no campo sexual. É aquele sujeito que faz, acontece, que vai pra balada, pega 3, 4, sei lá quantas mulheres, todo final de semana tá comendo uma diferente. Enfim, esse é basicamente o sujeito alfa que vocês já devem ter na sua cabeça, assim, na cabeça de vocês, bem estereotipado o que seria. Então existe o sujeito alfa, o sujeito que todo final de semana tá comendo uma mulher diferente, não necessariamente todo final de semana, claro, mas que não tem dificuldade basicamente para comer mulher e que tem assim um certo leque, entre aspas, de opções. Existe o sujeito beta, que eu acho também que eu não preciso explicar muito. O sujeito beta é aquele sujeito mais certinho, mais, entre aspas, introvertido, que sonha em namorar, sonha em casar. Aquele sujeito mais certinho no geral. Sabe, aquele que tem indo um pouco mais a fundo, aquele sujeito que tem um emprego médio, sonha casar, tem assim alguns amigos, porém não muitos, nunca foi muito popular, tem alguns bens materiais, porém não muito, enfim, é um sujeito mediano em quase tudo. Esse é o beta, que é aquele sujeito que vez em quando consegue comer uma buceta, porém o objetivo dele não é isso, o objetivo dele é namorar e casar e blá blá blá. Esse é o beta, o sujeito que às vezes até por vezes faz muita cagada, faz muita... como esse rolê pro Rio, faz muita cagada, digamos assim, em prol da mulher, ou se esforça muito, se sacrifica muito em prol de mulher por vezes. Esse é o beta. E existe a terceira opção. Aliás, eu esqueci de falar no início desse podcast. Esse podcast vai ser um podcast mais voltado assim para homens, porque vai ser algumas coisas aqui, vão ser coisas que só homens entendem, homens heterossexuais, coisas da natureza do homem heterossexual. Porém, eu sei que tem bastante mulher, não bastante, mas um número relativamente bom assim de mulheres que acompanham o meu canal. Então esse podcast vai ser mais voltado para homens, mas vocês mulheres, se vocês quiserem, também podem escutar, até para quem sabe conhecer um pouco mais dos homens, ou sei lá, por pura curiosidade, sei lá, se você quiser escuta essa merda, se não quiser não escuta, mas como eu disse, vai ser um podcast mais voltado para homens. Enfim, voltando ao assunto, e tem também a terceira via, a terceira opção, que é o ômega, que talvez seja a opção menos conhecida. O ômega é basicamente o sujeito que não participa, é o sujeito antissocial. Então o ômega é aquele cara que não tá nem aí pra mulher, que não liga pra sexo, que prefere ficar em casa jogando videogame, prefere sair com os amigos só pra trocar ideia e que não liga basicamente pra, pelo menos não muito, não liga muito pra mulher, não liga muito pro mercado bucetal, não liga muito pra sexo. Esse é o sujeito ômega, é aquele sujeito que é mais solitário, digamos assim, em essência, e que faz as coisas sozinho. Eu diria até que o ômega das 3 posições é talvez a posição mais odiada, talvez por todos, tanto pelo alfa, quanto pelo beta, quanto também pelas mulheres. Talvez pelo beta, não sei. Mas eu diria assim que num aspecto assim geral, o ômega é a posição mais odiada, socialmente falando. Por quê? Porque o ômega não participa de muitas das convenções sociais. Uma delas é pegar mulher, comer mulher. O ômega não participa de muitas convenções sociais, o ômega é meio que o excluído da sociedade.
entre aspas. Então, o ômega, por esse simples motivo, é muito provavelmente das três posições a posições mais odiada, digamos assim, porque é o sujeito que não participa de nada. É o sujeito que está sozinho, se apanhar, ele apanha sozinho. Esse é o ômega. Não estou dizendo que o ômega não tem amigos, mas eu estou dizendo que ele é o mais socialmente excluído e tal. E, enfim. Então tem essas três posições, o alfa, o beta e o ômega. E, bom, depois desse lance aí que aconteceu no Rio e tal, eu andei pensando assim, minha relação com mulheres, o que foi a minha relação com as mulheres até hoje e onde eu quero chegar, onde eu quero chegar no futuro. E eu percebi que pra mim, me convenciona mais, me é melhor, entre aspas, eu seguir o caminho do ômega com relação a mulheres, ou seja, eu ser um sujeito que não liga para as mulheres. Não tô falando que não vai nem mais falar com mulher, só tô falando que eu, no aspecto amoroso e principalmente sexual, busca o máximo possível ser independente disso. Por quê? Por quê, Thiago? Por quê? Basicamente, antes de eu dar a minha explicação, eu vou contar agora um fato mais pessoal. Acho que eu nunca contei isso em podcast. Eu já devo ter comentado no máximo em alguns grupinhos fechados de Facebook, mas contar em podcast acho que não. Pelo menos não que eu me recorde. Enfim, como eu já contei em podcast, isso eu já contei, há 2 anos atrás, em 2016, 2016 pra mim foi o ano do caos. Foi o ano da putaria, o ano de vida louca, foi o ano mais hardcore, digamos assim, da minha vida. E durante esse ano de 2016 foi o ano em que eu. Foi um ano em que eu fui um alfa, basicamente. Não que eu fui um alfa e tudo, mas que eu emulei muita coisa assim de alfa. Então eu tive bastante comportamento assim de alfa durante esse meu ano de 2016. Então esse ano de 2016 eu tratei a maioria das mulheres de forma meio indiferente. Mal conhecia a mulher, já chamava pra transar. Era aquele cara com um aspecto meio, com uma pose meio de cara mal, digamos assim, de cara que tá cagando pra você e já cheguei, e não tinha muito conversa também com as mulheres, já chegava no papo de putaria, enfim. Em 2016 eu tive vários comportamentos, vamos colocar assim, comportamentos que são de alfa. Então durante um ano eu fui, pode-se dizer que um alfa. E durante esse um ano estando como alfa, que foi o ano em que eu mais transei na minha vida, resumidamente, o ano em que eu mais comi mulher, durante esse um ano, e agora eu vou falar isso não num tom de orgulho, mas num tom até de quem não queria, de certa forma, falar isso, mas como eu busco ser o máximo transparente possível e... Bom, vamos lá. Durante esse um ano em que eu fui um alfa, eu não somente comi mulher pra caralho, não pra caralho, mas muito mais assim, acima do meu normal, durante esse tempo que eu fui alfa. Não somente isso, como também, aí vem a parte que eu não me orgulho tanto assim, que durante esse período eu devo ter metido chifre em 2 ou 3 caras. Em 2 é certeza que eu meti chifre. Talvez 3. Vamos colocar 3 por margem de erro, porque a gente sabe hoje em dia que infelizmente a maioria das mulheres estão mentirosas pra caralho. E como nessa época eu saí com bastante mina, comi bastante mina, vamos colocar aí 3 caras. 2 que eu tenho certeza, um terceiro possível. Então, né, nesse ano de 2016, em que... E olha que eu nem fui um sujeito tão alfa assim, tão... Porque tem certas coisas que eu não vou conseguir deixar de ser nunca. Por exemplo, introspectivo. Ou aquele sujeito também que às vezes chega lá com a mulher e não sabe direito o que fazer. Mesmo na época assim que eu era alfa, essas coisas assim ainda permaneciam em mim. Mas mesmo assim, mesmo eu ainda sendo um alfa às avessas, digamos assim, nesse um ano em que eu fui alfa, eu comi 2 ou 3 minas, talvez até mais, que eu sei que tinham namorados. Uma delas eu só fiquei sabendo depois, mas essa daí que eu fiquei sabendo depois eu repeti a transa e ela ainda tava namorando e não me orgulho nem um pouco disso. Mas enfim, o que eu quero dizer, vamos fazer uma analogia, uma pequena analogia.
entre as três posições, o alfa, beta e o ômega. O sujeito alfa é o sujeito que vai tirar a virgindade da mulher. Então é aquele sujeito que, por ele fazer e acontecer e ser foda e já chegar em mulher e não ter medo e de nada e foda-se, é aquele sujeito que vai tirar o cabaço da mulher. Esse é o sujeito alfa. O sujeito beta é o sujeito que vai assumir a mulher depois de tirar do cabaço dela. Então a mulher, depois dela ter passado pela rola do alfa e quem sabe ter passado pela rola mais de sei lá quantos, ela vai chegar pro beta e geralmente isso depois dos seus 28, 29, 30 anos, que é a idade em que começa a diminuir o número de rolas disponíveis para ela, porque ela já não é mais tão jovem, já não é mais tão bonitinha e enfim, e outros motivos também que eu falaria se eu não estivesse tão cansado. No podcast anterior que eu acabei excluindo, eu acabei por falar um pouco, mas não vou falar porque eu tô cansado. O sujeito beta é o sujeito que assume a mulher depois do alfa ter tirado o cabaço dela. Então, lá pros seus 28, 29, 30 anos, a mulher começa a namorar com o cara. Isso, claro, eu tô falando não... Mulheres que estão me ouvindo, não se sintam ofendidos. Não estou falando de 100% dos casos, é claro. Não estou falando de 100% dos casos, mas estou falando da mulher média, da mulher comum, digamos assim, da mulher que nós homens vemos por aí. E por favor também, não digam que, ai, você está mentindo, ai, você, nossa, como você é, sei lá, misógino, ai, como você é, porque, porra, tem certas coisas que só homens sabem, e vocês, mulheres heterossexuais, vocês não sabem como é lidar com a mulher, assim, no âmbito amoroso, sexual. Quem sabe somos nós homens, então não venha querer adaptar, enfim. Então o sujeito alfa tira o cabaço da mulher, o sujeito beta assume a mulher depois do alfa ter tirado o cabaço dela, depois do alfa ter feito proveito assim dela, e o sujeito ômega é o sujeito que está lá no sofá sentado olhando pela janela o beta e o alfa enquanto assiste Jogo do Brasil bebendo cerveja. Esse é basicamente o sujeito ômega, é o sujeito que está lá na casa dele bebendo cerveja ou sei lá, fazendo qualquer merda sozinho e foda-se o alfa, foda-se o beta, foda-se mulheres, foda-se, quero continuar no meu quarto fazendo minhas coisas e foda-se o resto do mundo. Então é basicamente essa analogia, o alfa vai lá, tira o cabaço da mulher, o beta depois assume, enquanto isso o ômega tá lá na casa dele assistindo essa cena e tomando cerveja, é isso. E bom, como eu disse, nessa minha época alfa, eu devo ter metido o chifre em uns 3 caras, mais ou menos. Inclusive, e falando agora do perfil, inclusive 2 desses caras que eu meti chifre, eu fui depois pesquisar assim os caras, como que era, o Facebook dos caras, Instagram dos caras e tal. E o que eu percebi em ambos os casos desses caras que eu meti o chifre, nessa minha época Shed, nessa minha época Alpha e tal, é que ambos os caras tinham um perfil, por mais que eu não conhecesse os caras, por mais que, assim, analisando assim, nua e cruamente o Facebook e Instagram dos caras, eu percebi que os caras tinham um perfil mais de beta, digamos assim. Então, resumidamente, eu, nessa minha época alfa, eu meti o chifre em 2, quem sabe mais caras, que eram betas. E assim, um desses caras que eu meti o chifre, que foi essa mina, como eu falei, que eu meti nela 2 vezes, sendo que ela tava namorando, um desses caras, no caso dessa mina, eles já estavam namorando já há 3 anos. Então não era algo, eles não tinham nada direito, não, eles já estavam há 3 anos juntos, o cara, pelo que ela me falava do cara, o cara até pensava em passar a vida junto com ela e mesmo assim ela meteu o chifre nele. E isso, tanto nesse caso quanto também em vários outros casos, isso acontece, acho que pela questão do tédio feminino, acho que quando estão em relacionamentos sérios, as mulheres tendem a se sentir entediadas com muito mais facilidade do que os homens. E isso vem por uma série de motivos também que não vou citar. Isso inclui até em um estudo sociológico, por exemplo, citar aqui o livro O Suicídio, do Emile Durkheim, que também ajuda a explicar um pouco isso daí, do porquê as mulheres se sentem mais entediadas, geralmente estando em um relacionamento,
Mas não vou me aprofundar nisso, como eu disse, é outro assunto à parte. Enfim, então as mulheres muitas vezes se sentem entediadas em relacionamentos assim a longo prazo, entediadas com o cara, o beta, o certinho, que faz todo final de semana a mesma coisa com ela e tem uma vida meio monótona, entediante e tal. E aí de repente surge um cara mais foda-se, um cara que vai meio que representa pra ela uma aventura. E aí ela cai nessa aventura, cai de boca literalmente nessa aventura. No caso, eu fui a aventura dessa garota. E como eu disse, não é algo que eu afirmo com orgulho. Quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu não sou uma pessoa que, sei lá, siga a filosofia hedonista e faça o que eu quiser e foda-se. Não é bem assim. Então não é algo que eu me orgulho ter metido o chifre em 2 caras. Acho que foi bem filha da putice, mas. Mas, cara, vamos agora meter a real, como diziam os meus da real. Bora meter a real em quem tá ouvindo. Enquanto o sujeito beta, no caso o sujeito que namorava essa mina, porque agora eu acho que eles não namoram mais. Mas enquanto o sujeito beta tava lá pensando na vida dele, com ela, e quando ela terminou com ele, se não me engano, ele chorou pra caramba, ficou implorando pra voltar. Enquanto o sujeito beta tava nessa situação com a mina dele, com a namorada dele, tava lá trabalhando, pensando nela, ou sei lá, eu estava lá no motel com ela, fazendo o que tinha que fazer. Enquanto o cara tava lá trabalhando e preocupado com ela, eu estava lá com a boca dela no meu pinto, de maneira bem clara. E gozando, inclusive, dentro dela. E depois a gente teve que comprar a pílula do dia seguinte. Aí eu já estou detando muitos detalhes, colocando muitos detalhes, mas eu estou basicamente, cara, é essa a situação, infelizmente, é essa a situação que muitas vezes os relacionamentos de hoje em dia se encontram. Enquanto o cara tá lá preocupado com a mina tá lá com a boca literalmente no pau de outro. Inclusive eu já fui o pau. E aí, voltando agora sobre o assunto do beta, do alfa e do ômega. Por esse motivo, esse lance aí que aconteceu no Rio de Janeiro me fez lembrar um pouco. Eu comecei, depois desse lance que aconteceu no Rio de Janeiro, depois disso que aconteceu, eu comecei a pensar na minha relação assim com mulheres, no que eu fui pra elas até hoje, em como eu me relaciono com elas e tal. E inclusive eu lembrei disso daí, dessa minha época assim, alfa, que foi a única época que eu segui um comportamento meio que fora do meu padrão. 2016, segui um ano inteiro na putaria, e aí eu comecei a lembrar, cara, durante essa época, que foi a época que eu fui mais filho da puta, mais foda-se assim pra mulher. E aí que você vê que aquele comentário daquela mina no podcast tava 100% certo, 100% verídico, realidade nua e crua, infelizmente ou não. A época que eu mais comi mulher foi a época que eu mais tratei mulher como foda-se, foi a época que eu mais, sabe, que eu mais tive comportamento de alfa, digamos assim, de ser um cara que em tese elas dizem que é um filho da puta, mas que no final de semana tá dando pra ele. E, cara, analisando não somente isso, mas analisando também o que tá acontecendo nos relacionamentos de hoje em dia, amor líquido, blá blá blá. Também se você participar de alguns grupos, fóruns, etc., você vai ver que tá pipocando hoje em dia muito falsas acusações de estupro contra homens. A maioria dos relacionamentos hoje em dia não tá durando mais nem 2 anos. Se dura 2 anos já é muito. A situação da nossa sociedade com relação aos homens, feminismo, enfim, cara, por N motivos que eu já tô cansado de falar, que eu já citei em outros podcasts e que eu também já tô cansado de falar, porque, como eu disse, já é a segunda vez que eu tô gravando esse podcast. E também por esse lance de, na minha época alfa, eu ter comido mina que tava namorando. E isso ter sido uma filha da putice, não somente da parte da mina, mas também da minha parte. E por eu perceber que a realidade é assim que as coisas são. As mulheres muitas vezes, se uma mulher comum, ela tá muito tendente a enfiar o chifre em qualquer um. Pelo simples fato também de que homem é uma merda, homem é um animal escravoceta pra caralho. Então
Para cada mulher, uma mulher média, uma mulher nem precisa ser linda, maravilhosa, mas uma mulher média, ela deve ter no mínimo assim, que ela conheça uns 10 caras que comeriam ela, que gostariam de comer ela, ou quem sabe até namorariam, sei lá. Por essas e outras razões eu fico pensando, cara, aí a mina vai terminar com você e no dia seguinte, ou até às vezes no mesmo dia, ela já tá chupando o pau de outro, já tá dando pau outro, enfim. Por essas e mais várias outras razões, que não vou citar porque estou cansado, cara, agora vocês, homens que estão aqui me escutando, parem, tirem o lado emocional, tirem o lado do seu pinto, tirem o lado da carência, tirem tudo que é relacionado a emocional, basicamente, emocional e sexual, essa carência do homem por sexo. Tirem esse lado, pensem racionalmente apenas. Vocês que estão escutando o podcast, tentem só pensar racionalmente. Pensando racionalmente, século 21, 2018, tudo isso que está acontecendo, que a gente está vendo, e mais o que eu estou falando, mais enfim, tudo o que a gente está vendo, mais o que eu estou falando e mais o que vocês mesmos devem estar vivendo, eu também estou vivendo. Pensando só racionalmente, analisando racionalmente. Caras, ainda há algum motivo bom o suficiente para fazer homens se relacionarem com mulheres? Ainda há, depois, pós tudo isso que a gente está falando, e relacionamentos amor líquido, e putaria, e feminismo, e, sabe, alfa metendo pau adoidado em mulher, enquanto beta fica só olhando e depois assume mulher, a famosa, entre aspas, mulher rodada, enfim, isso e várias outras coisas. Pensando só racionalmente, excluindo o lado da emoção, excluindo o lado do pinto. Existe ainda algum motivo em século XXI para os homens se relacionarem, especialmente amorosamente, sexualmente falando? Existe alguma razão ainda para os homens se relacionar com as mulheres? Racionalmente falando? Eu admito, eu queria muito ter uma resposta para essa pergunta. Eu queria ter alguma resposta falando sim, ainda há esse motivo, ainda há isso daqui que pode ser uma esperança. Eu admito que eu gostaria muito de ter um motivo, mas cara, eu pelo menos eu não sei mais, eu não consigo encontrar mais um motivo para me relacionar com mulheres pensando racionalmente, eu não consigo, cara, porque por essas e por várias outras, eu olho para os relacionamentos hoje em dia, relacionamentos heterossexuais, eu falo, cara, relacionamentos entre homem e mulher, eu falo, cara, imagina eu começar. Cara, será que realmente ainda tá valendo a pena? Existe ainda algum motivo? E eu não consigo achar esse motivo. Eu não consigo mais achar esse motivo. Há décadas atrás, séculos atrás, pode ser que existisse ainda motivos. Por mais que algumas estruturas sociais, algumas coisas sempre existiram, mas assim, há décadas atrás, séculos atrás, pode ser que algumas coisas não estivessem tão intensas como nos dias de hoje, não estivessem tão assim, tão assim como estão no dia de hoje, mas simplesmente nos dias de hoje, simplesmente, cara, eu pelo menos não consigo mais encontrar um argumento racional forte o suficiente bom para me continuar me relacionando com mulheres. Eu não tenho. Os argumentos que eu tenho são argumentos, entre aspas, porque são, bem entre aspas, argumentos de ordem emocional. São argumentos do tipo carência, sexo, ou seja, não são argumentos racionais. O que eu tenho hoje em dia para me relacionar com mulher é puramente emocional. E se você que está me ouvindo, você tiver algum motivo, você falar, Thiago, eu tenho um motivo, tem uma coisa que eu acho que ainda vale, que ainda faz valer a pena homem se relacionar com mulher. Se você ainda tiver um motivo assim na sua cabeça, por favor, escreva, comente, faça um comentário nesse podcast sobre qual seria esse motivo. Porque eu, Thiago, eu sinceramente eu não consigo mais encontrar motivo racional para me relacionar com mulher. Eu não vejo mais motivo, cara. Não que eu não sinta mais atração por algumas mulheres, não que não tem algumas mulheres que eu fale, porra, poderia me relacionar, mas cara,
tá tão arriscado, tá tão. É um jogo, cara. É um jogo que não tem mais muitos ganhos pros homens, cara. Pra mulher, o relacionamento amoroso, sexual e tal, ainda tem ganhos. Eu acredito, mas pro homem médio, pro homem comum, eu não vejo mais quais ganhos um relacionamento amoroso sério traz. Eu não vejo mais, cara. E agora voltando no lance de beta. Enfim, se você tiver um motivo, por favor, cite. Agora voltando no lance do beta, o alfa e o ômega. Então, depois dessa viagem do Rio de Janeiro, eu pensei assim na minha relação com mulheres, no que eu fui até hoje para elas, no que eu sou até hoje, blá 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 blá. E eu cheguei à conclusão de que eu, Thiago, falando agora do meu caso específico, meu caso individual, eu prioritariamente, e falo isso sem vergonha alguma, prioritariamente eu sou um beta. Porém, meu caso. Enfim, vou explicar meu caso. Prioritariamente, naturalmente, seguindo a minha natureza, eu seria um beta. Por quê? Porque eu sou um sujeito que desde criança, queria um namoro, queria conhecer uma garota, me casar com uma garota. Eu também nunca fui um sujeito de ter muitos amigos. E enfim, eu sigo todo um estereótipo assim de beta. Nunca me relacionei muito bem com mulheres. Pra mim é meio que desafiador lidar com elas. É um sujeito que sonha assim encontrar o amor da vida e passar a vida juntos, mão dadas e enfim, eu tenho todo um estereótipo assim de beta, então prioritariamente seguindo a minha natureza eu seria um sujeito beta. Porém, eu sou um sujeito que eu sou prioritariamente um beta, porém eu possuo pela minha. Isso não me tomem como se eu estivesse sendo arrogante. Eu não estou falando com arrogância. Por eu ter um certo, entre aspas, dom intelectual, entre aspas, um certo apelo, digamos, à intelectualidade e poder conseguir enxergar assim com maior clareza o que vem acontecendo hoje em dia, a realidade, a modernidade, blá 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 blá. Isso me permite olhar para minha posição e não me satisfazer com ela, por motivos que eu já citei, de relacionamento tá uma merda e as mulheres muitas vezes traem e não sentem culpa alguma e por aí vai. E e eu sou um sujeito que eu também posso seguir, apesar de eu ser um beta, eu posso seguir tanto pro lado também do alfa quanto também do ômega. Por quê? O lado do alfa vem mais do meu assim, das minhas características físicas. Eu sou um sujeito que a maioria das mulheres, para ser bem sincero, não tô querendo me gabar, mas faz um bom tempo que nenhuma mulher diz que eu sou feio. A maioria das mulheres me acha assim, mediano para bonito. E além disso, da minha aparência, de eu ser um sujeito que a maioria das mulheres não acha feio, muito pelo contrário, ainda tenho as tatuagens. Eu tenho tatuagem pra caramba, então isso também contribui, assim, passa um ar pra elas daquele. Nossa, aquele cara tem tatuagem, aquele cara deve ser malvadão, deve bater pra caralho na cama. Então isso daí também contribui, passa uma imagem basicamente de um alfa. E se eu estiver assim no clima atual, num estado emocional, se eu estiver num clima proporcionável a ser um alfa, se eu estiver num estado emocional proporcionável a ser um alfa, eu posso ser um alfa. Em 2016 eu fui um alfa. Então eu comi muita mina, meti chifre em cara. Então se eu quisesse, eu poderia, em tese, ser um alfa. Porém, das três posições, a que mais me seria forçoso entre o alfa, beta e o ômega seria justamente ser um alfa. Porque essas características alfa que eu falei, elas se limitam ao físico. Eu em personalidade, eu não tenho assim em personalidade muitas características de um alfa. Eu não sou aquele sujeito que fala pra caralho, que sabe como lidar com mulheres, sabe como fazer, sabe a conversa começar a tomar aquele ponto de já chegar no sexo e que curte sexo casual. Não sou um sujeito assim, nunca fui um sujeito assim, acho que nunca seria um sujeito assim.
Então eu tenho assim uma capacidade para ser um alfa, porém essa capacidade para ser um alfa, ela por ser mais algo mais físico e não assim psicológico, seria algo que eu teria que me forçar muito para ser um alfa. Então eu acabei pensando, não, no meu caso, não vale a pena investir em ser alfa, até porque das três posições, o alfa é a posição mais materialista de todas, porque o alfa vê um valor em comer buceta e pegar mulher. E geralmente o alfa também, das três posições, é o cara que mais tem bens materiais. E aí uma coisa puxa a outra. Ele tem bastante bens materiais, tem um carro, tem um emprego médio para bom, digamos assim, ganha um bom dinheiro. E isso acaba atraindo mulher. Então uma coisa acaba atraindo a outra, enfim. E então das três posições o alfa seria que eu menos seria. Eu até posso ser um alfa, mas não me seria muito forçoso, me seria muito não eu, então não. E aí eu também tenho, pelo meu conhecimento assim adquirido com relação à sociedade, mulheres, blá blá, experiências de vida e tal, eu também tenho esse potencial para ser um ômega também, para ser aquele sujeito afastado que não liga e tal. Por quê? Porque eu, pela minha própria personalidade, eu não sou um cara muito ligado a sexo, não que eu não goste de transar, mas assim, eu tô bem longe assim de viver por isso, basicamente. Eu sou um sujeito também que eu tô acostumado à solidão desde sempre, como eu já narrei em outros podcasts, eu fui uma criança assim, sozinha e ignorada pelas mulheres, quase nenhum amigo, ficava no meu quarto brincando sozinho e tal. Então eu já bem assim de criação, de personalidade, de crenças minhas mesmo, de filosofias de vida, como aquela filosofia de abster-se do mundo e tal. De abster-se do mundo, também de eu ver a realidade nua e crua das mulheres, de eu perceber amor líquido, enfim, eu também tenho uma série de características que me propiciam me tornar ou ser um ômega. E basicamente eu, depois desse lance do Rio de Janeiro e de eu assumir certas coisas para mim mesmo, e blá 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 blá, conhecimento e tal, eu decidi que eu tô seguindo agora um ritmo de vida pautado no estilo de vida ômega, basicamente. Então, como eu acabei de falar, eu tenho potencial, seguindo via natureza, eu seria um beta. Porém, eu tenho potencial para seguir por qualquer um dos três caminhos. E sendo assim, e vendo aonde eu quero chegar com a minha vida, com os meus objetivos pessoais e tal, eu escolho, ou eu sou levado a crer, sou levado a considerar que é melhor para mim ser um ômega. Então, basicamente, eu tô desenvolvendo assim. Não que antes, acho que para quem me acompanha já há um tempo sabe que eu nunca fui um sujeito lá de correr atrás de mulher e extrovertido e blá blá blá. Não, desde nunca fui esse sujeito. Mas eu tô intensificando isso um pouco mais, porque, em primeiro lugar, porque esse lance do Rio de Janeiro me deu uma desanimada monstruosamente me desanimou com relação a mulheres. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, que também, cara, que agora, cara, como eu disse, pensando racionalmente, nós ainda temos motivos para nos relacionar com mulher? Não sei, acho que não. E bom, então eu basicamente agora eu decidi que eu vou seguir um estilo de vida mais ômega. O que não quer dizer que eu nunca mais vá sair com mulher, o que não quer dizer que agora eu vou seguir a vida, o resto da minha vida sozinho, nunca mais vou nem namorar e nem transar. Não, não quer dizer nada disso daí. Só quer dizer que eu vou daqui pra frente, de algumas semanas pra frente, tentar ser um sujeito que pensa cada vez menos em mulher, digamos assim. E agora tá batendo cansaço de tanto falar. Ainda mais por ser a segunda vez de eu estar gravando e tal. Enfim. Então, por essas e por mais vários outros motivos, eu cheguei à conclusão de que, pra mim, me soa melhor tentar seguir um modelo de vida ômega. E ficar na minha casa mesmo, que é o que eu já faço por normalidade. Eu sou aquele sujeito que fica em casa,
passo a maior parte do meu tempo usando meu notebook, ouvindo música, fazendo minhas coisas e também não sou um sujeito muito de correr atrás de mulher. E enfim, não tô dizendo, como eu disse, que nunca mais eu vou me relacionar com mulher, só tô dizendo que mesmo que eu continue ou que eu comece a me relacionar com alguma garota em específico, agora pra mim o lance relacionamento, o lance, sei lá, namoro, sei lá, amoroso, sexual, pra mim já não tá mais em primeiro plano, já não é mais algo primário, é algo, por exemplo, mesmo que eu comece a namorar uma garota, pra mim vai ser algo que, não que eu não vou dedicar nenhuma atenção e tipo, foda-se a garota, mas assim, pra mim vai ser algo mais secundário, pra mim cada vez mais eu enxergo que na minha vida tem coisas mais importantes do que isso. E como eu disse, não que eu não iria dedicar nada, 0% da minha vida à pessoa, mas assim, primeiro que eu não tô muito afim de correr atrás disso, segundo que mesmo que eu consiga, tá, vou namorar a garota, mas assim, vou ver a garota assim, nos finais de semana, dias de semana a gente se fala, de vez em quando, e é isso. E sigo minha vida normal e não vai com certeza ser o centro da minha vida. Então é basicamente isso que eu andei decidindo assim para minha vida, que vou ser um sujeito que simplesmente não compensa mais perder muito tempo pensando em relacionamentos amorosos e tal, porque infelizmente tá uma merda. Os relacionamentos hoje em dia estão uma merda. Eu mesmo já meti chifre em caras que me pareciam caras legais, caras que, porra, que eu até teria amizade, mas que, porra, sujeitos até que me lembram um pouco eu mesmo. E meti chifre nesses caras, ou seja, se eu entrasse num relacionamento, muito possivelmente também iriam me meter chifre. Ia ver um cara igual eu há 2 anos atrás, em 2016, e ia meter chifre em mim. Eu que seria o chifrado da vez, enfim. Uh, Aí pro pessoal agora que tá ouvindo aí em casa e bom, eu não digo pra você. A primeiro lugar, pro pessoal que tá ouvindo aí em casa, eu não tô querendo levar nenhum de vocês que estão ouvindo, que ouviram esse podcast, a virarem MGTOW. Primeiro porque eu nem sou MGTOW. E nem nada do tipo, vou virar MGTOW, vou virar membro da Real, sei lá. Em primeiro lugar, não é esse o meu ponto, não é isso que eu quero chegar. Até porque eu considero que o MGTOW, que eu já falei em outros podcasts anteriores, acho que eu vou falar de novo sobre esse assunto posteriormente, mas a filosofia MGTOW eu considero puramente como um reflexo do tempo. Assim como o feminismo é um reflexo do tempo em que a gente está vivendo, ou seja, é uma consequência dos tempos em que a gente está vivendo. Em feminismo, em algumas coisas é consequência, outras coisas é causador, mas eu considero mais como consequência. O MGTOW também é um reflexo do tempo que a gente está vivendo, ou seja, é algo que é reflexo de um certo período de tempo. E caralho, são 1h58 da manhã e o Hernani está me ligando nesse exato momento. Eu tô pensando se eu atendo ou não. Calma aí, eu acho que eu vou atender. Vai ser da hora. Pera aí. Alô? Oi, e aí, Hernani? Não, cara, pra ser bem sincero, eu tava nesse exato momento gravando o podcast, mano. Uh, 1h58 da manhã. Falou, Hernani, até. Tchau. O que foi isso? O Hernani me. Mano, eu acho que ele vai postar isso num podcast, sei lá. Eu, o Hernani me ligou agora, são 1h58 da manhã, falou que comprou um relógio e que aí ele precisa ajustar o horário do relógio, me perguntou que horas são e. E aí depois disso ligou. Que porra foi essa, caralho? Enfim, caralho. Puta que pariu.
Por que o Hernani me ligou 2 horas da manhã pra perguntar que horas são? Tipo, eu não tenho computador, caralho. Ah, enfim, foda-se. Caralho, e pior que agora eu perdi onde que eu tava. Onde que eu tava mesmo? Falando sobre. Ah, pro pessoal de casa. Então, pro pessoal que. Como eu disse, tava falando sobre o MGTOW. O MGTOW é um reflexo do tempo, eu acredito. O MGTOW é uma reação ao feminismo. Em boa parte, o MGTOW é uma reação ao feminismo. E eu não busco, assim, seguir nada que seja, assim, um reflexo do tempo. Embora isso seja praticamente impossível, digamos assim. Mas eu não. Eu busco. Caralho, puta que pariu, que filho da puta, Hernani. Ai, cacete. Eu busco seguir coisas que são atemporais, digamos assim, que não são reflexo do tempo, que não são assim mero movimento que surgiu naquele contexto. Eu quero seguir algo que vai além do contexto, algo que, como eu disse, é atemporal. E como eu identifico que o MGTOW é algo temporal, algo que surgiu por causa dos tempos em que a gente está vivendo, e como eu não quero viver nesses tempos em que a gente está vivendo, então, inclusive, a filosofia MGTOW eu meio que não adiro a ela, sei lá, enfim. E, bom, como eu ia dizendo, eu não tô querendo tornar ninguém MGTOW, ômega, sei lá. O primeiro lugar, pra quem tá ouvindo e de repente se perguntar, Thiago, tá, e o que eu faço com relação às mulheres? Como agora eu, sabendo dessas coisas, ou sei lá, se você me perguntar o que eu faço com relação às mulheres, sendo que se você conhecendo isso que eu tô falando agora, de antes, ou conhecendo agora o que eu tô falando. Bom, em primeiro lugar, analise a sua personalidade, analise quem você é de maneira muito firme. Não é de maneira firme, mas analise a sua personalidade de maneira nua e crua e sem máscaras. Então, em primeiro lugar, analise a sua personalidade assim, sem querer bancar o machão, sem querer bancar o alfa. Que muitas vezes os caras querem bancar o alfa também é muito chato. Em primeiro lugar, analise sua personalidade de uma maneira assim, nua, crua, sem máscara. E mesmo que você chegue ao consenso de que você é um sujeito beta, mas não tem vergonha alguma em ser um beta. Porque eu acredito que, socialmente falando, na escala da pirâmide social e tal, tanto o alfa, quanto o beta, quanto o ômega, todos eles têm uma função assim na sociedade, têm uma função social. E eles têm assim uma função assim também individual enquanto pequenos coletivos. Quando eu falo pequenos coletivos, eu estou falando de pequenos grupos e tal. Todas as 3 posições que eu falei têm uma função. Então, mesmo que você seja um alfa, você analise sua personalidade e vê que você é um alfa, analisando assim friamente, não se sinta envergonhado. Não tem vergonha nenhuma em ser alfa, em ser beta, quer dizer. Porque os betas sempre tiveram sua função, sempre vão ter sua função. O foda é que os tempos que a gente está vivendo, que são tempos assim, que não são propícios para você ser um beta. Mas assim, não tem vergonha alguma, majoritariamente falando, não tem vergonha alguma em você ser um beta. Então, em primeiro lugar, analise sua personalidade, bem friamente, bem sem máscara e sinceridade e tal, enfim. Segundo lugar, pense... depois de analisar a sua personalidade, pense aonde você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero ser aquele sujeito que vai fazer mais sucesso no mundo, vai pegar mulher pra caralho. Então a posição alfa se enquadra com o seu objetivo. Eu quero ser aquele sujeito mais focado em mim, em estudos, quero ter uma vida tranquila, uma esposa, uma família. Então você tem que meio que seguir o modelo alfa, o modelo beta de vida. Eu sou aquele sujeito que quero viver sozinho, foda-se todo mundo, quero ficar trancado no meu quarto, jogando videogame. Então você é um ômega. Então você tem que seguir um modelo de vida ômega. Então, e se, por exemplo, eu sou um beta, mas eu quero seguir um estilo de vida mais alfa, então tente aprender algumas características que vão te tornar mais semelhante a um alfa. Tudo bem que em certos casos essa transição assim de beta para alfa,
Cara, muito se fala disso, mas assim, eu acredito que em certos casos não tem como um beta virar um alfa, mas isso também é assunto para outro assunto. Mas enfim, cara, tente se adaptar. Primeiro veja a sua personalidade, assim, sem preconceitos. Depois veja onde você quer chegar com seu objetivo de vida, objetivos pessoais e tal. E aí tente adaptar o que você é com aonde você quer chegar. E aí você desenvolve novos pensamentos, novos comportamentos, novos tipos de amizade, sei lá, enfim. Caralho, qual que seria a última coisa? Analisar onde você quer chegar e aí adaptar a sua personalidade. E por último, porém não menos importante, não fico forçando muito nenhum tipo de comportamento. Mesmo que você fale, eu quero me tornar um alfa, ou eu quero me tornar um beta, ou eu quero me tornar um ômega, cara, guarda isso pra você, não fique forçando muito isso. Porque alfa que é alfa não fica falando pra todo mundo, eu sou um alfa, eu pego mulher pra caralho. Não, é nas pequenas atitudes que você percebe que o cara é um alfa. Também isso vale pra ômega e também isso vale pra beta. Então, caras, se você tiver que mudar alguma coisa no seu plano de vida, mude, mas não fique forçando, não fique, sabe, se regozijando, não vira um cara chato, mala e pau no cu. Faça o que você tem que fazer, faça quietinho no seu canto, coma muita mulher se você quiser ser um alfa, espere pela garota da sua vida se você querer ser um beta, e se você querer ser um sujeito que não tá nem aí, basicamente, então siga o modelo ômega, junte-se ao barco dos ômegas que eu tô me juntando agora, e enfim. E também não fique nessa paranoia, por exemplo, sou um sujeito alfa, então todo final de semana tenho que comer mulher. Não, cara, só relaxa. O que eu falei, assim, dos comportamentos do alfa, do beta e do ômega, assim, em linhas gerais, isso não quer dizer que... Até porque eu acredito que não exista sujeito 100% alfa, 100% beta, 100% ômega. A gente sempre tem um pouquinho, assim, de cada coisa. Até por isso mesmo que eu também, por exemplo, eu consigo ser as três coisas e tal. Então não fique forçando assim comportamento, não fique jogando na cara dos outros que você é o alfa, ou que você é o beta, ou que você é, sei lá. Aliás, se você for o beta, provavelmente você não vai ter muito orgulho disso. Nossa, eu sou o beta, eu sou o cara que o Thiago disse que vai o alfa comer minha mulher. Ele comeu minha mulher e depois eu vou assumir ela, e depois vai vir outro e vai comer ela e vai me meter chifre. Não, cara. Não, eu acho que tem algumas garotas, algumas mulheres que ainda valem a pena, porém, cara, eu diria que assim, 95% assim, não somente dos relacionamentos, mas 95% assim das mulheres em geral, das mulheres comuns, não estão valendo a pena. Então, de repente, se você conseguir achar esses 5% que talvez valha a pena, que talvez valha assim investir, que não são mulheres completamente filhas da puta, cara, seja um beta com elas, não tem problema. Eu mesmo, se eu achar uma garota que eu falei, porra, essa garota, puta que pariu, ela é um bug na Matrix, digamos assim. Pode ser que eu volte a ser um beta, mas assim, cara, prioritariamente, infelizmente, o mundo não está propício a você ser um beta. Mas como eu disse, mesmo que você seja um beta e você não consegue sair disso, então siga esse modelo de vida, ou no máximo se torne um ômega e tenha consciência de que infelizmente relacionamento em 2018 daqui pra frente é só merda, cara. Só merda, só amor líquido, só putaria, traição, relacionamento aberto e por aí vai. Então se você, assim como eu, não quer participar de toda essa putaria, simplesmente se abstenha. Abstenha-se do mundo, abstenha-se de relacionamentos, abstenha-se do materialismo, do plano material, e tenha ciência de que não há esperança, resumidamente. Então é isso aí, gente.
E eu sinceramente, e acho que eu esqueci de falar, mas todas as posições, todas as três posições têm prós e contras. Então mesmo o alfa tem os contras também. O alfa é um sujeito que vive mais em prol de buceta, é um sujeito que vive mais em prol do plano material e tal. É um sujeito mais ligado a essa vida terrena, em suma, e eu enxergo isso como algo negativo, como algo de certa forma uma desvantagem. Sem contar nesse lance de correr atrás de buceta e tem que ficar comendo buceta e tal, que pra mim também é um contra de ser um alfa. Então, mesmo que você seja um beta, os betas infelizmente hoje em dia estão sendo muito ah, tratados como merdas, estão sendo muito tratados num sentido negativo. Mas como eu disse, todas as posições têm uma função social, têm uma função no seu círculo. E então todas têm seus prós e contras. Então não ache que vou virar um sujeito, vou agora assistir vídeo de Pua, coach sobre relacionamentos e vou virar um sujeito alfa. Cara, até o alfa também tem as suas angústias, tem os seus problemas e tal. Então, pra qualquer lugar que você for, é uma merda. Eu só escolhi, digamos assim, ser um ômega porque tô escolhendo ser um ômega porque eu, como eu disse, eu analisei os fatos, analisei minha personalidade, analisei a merda que tá hoje os relacionamentos e cheguei à conclusão de que o melhor é simplesmente manter uma certa distância disso e de muitas outras coisas e enfim. Então é isso daí, gente. Eu não sei se eu falei tudo que eu tinha falado da vez anterior que eu gravei. Aliás, eu falei até mais, assim, em termos de minutos, falei até mais do que a vez anterior. Também porque o Hernani me ligou assim do nada, sei lá, para me perguntar que horas são. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, beleza. Se não gostaram, beleza também. Eu tô cansado pra caralho agora. São 2h11 da manhã. Meu Deus do céu, eu vou só editar, colocar uma imagem de fundo nesse podcast e colocar uma trilha sonora e depois dormir direto, porque, meu Deus do céu, eu gravei 2 podcasts. Enfim, então analisem o que vocês são, analisem onde vocês querem chegar, se adapte aonde vocês querem chegar. Não fiquem tirando ou tirando os coleguinhas ou se vangloriando pelo que vocês são. E sigam a vida de vocês e tenham ciência de que qualquer caminho que vocês escolherem, seja o alfa, o beta ou o ômega, vai ter suas consequências tanto positivas quanto negativas. E se você aceitar as consequências tanto positivas quanto negativas, abrace a sua causa. Abrace a sua causa, seja ela comer buceta, seja ela esperar pela garota certa, seja ela simplesmente foda-se tudo isso. Então é isso aí. Gente, eu não sei se eu consegui explicar direito. Já expliquei o porquê. Até o próximo podcast. Um beijo, um abraço. Caralho, tô muito cansado. Fim.